Muito boa tarde, são 5 horas e 18 minutos. Acaba de ser encerrado o primeiro dia do julgamento da denúncia do plano de golpe. Como a gente viu agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal está analisando se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados, incluindo ex-ministros e militares, vão se tornar réus caso a denúncia seja recebida pelo Supremo Tribunal Federal. A terceira sessão, Débora Bergamasco, da primeira turma do STF, esses 5 ministros que passaram o dia de hoje analisando a denúncia oferecida por Paulo Gonet, a sustentação do Procurador-Geral e a sustentação das 8 defesas dos denunciados, vão voltar a se reunir amanhã às 9h30 da tarde, Débora. Pois é, foi... 9h30 da tarde não existe, né? 9h30 da manhã. Pois é, hoje é à tarde. Pois é, hoje que a tem gente... sessão de manhã e à tarde. Amanhã é só de manhã. Só de manhã, porque, enfim, tem outra agenda, tem outra previsão de agenda para a parte da tarde, né? Outros julgamentos, outras discussões para a tarde. Então, a ideia inicial era mesmo concluir esse julgamento em 2 dias. Foi até uma agenda especial que foi aberta para que os ministros da primeira turma pudessem fazer esta análise. Eu vou chamar, a CNN está numa cobertura hiper especial desde de manhã, desde o início desse julgamento. Eu já vou chamar Théo Cury e Luísa Martins, que estão desde cedo e acompanharam tudo, do começo ao fim, sobre esse julgamento de hoje. Já vamos começando, então, com a Luísa Martins e Yuri, porque a delação de Cid foi principal foco nesse primeiro dia de julgamento, né, Luísa? A gente teve aí o plenário ali da primeira turma, né? Eles afastaram, então, esse questionamento sobre a validade, no momento inicial, da delação de Mauro Cid. Exatamente, Débora, uma boa tarde, né, para você, para o Yuri, todos que estão conosco hoje. Realmente, a questão da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, virou praticamente o principal foco, né, desse primeiro dia de debates. A gente lembra que a sessão de julgamentos começou pela manhã, quando a Procuradoria-Geral da República fez a defesa, né, pelo recebimento da denúncia que foi apresentada, e depois os advogados dos 8 acusados também tiveram a chance de fazer a sua sustentação oral, né, de defender ali, tentar desvincular os seus clientes, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto os outros 7 acusados que foram ministros, né, do governo Bolsonaro. Esses advogados tiveram a chance também de apontar ali o que eles consideram que há de errado, né, na condução de toda essa investigação sobre o plano de golpe. E nas sustentações orais dos advogados, já houve um foco bastante significativo, né, na delação de Mauro Cid. Muitas das defesas, muitos dos advogados tentando descredibilizar o que narrou o ex-ajudante de ordens, tentando dizer que tudo que ele narrou para a Polícia Federal no seu acordo de delação eram ilações, né, que não tinha ali prova, não tinha amparo na realidade. E depois, essa questão preliminar que foi suscitada pelas defesas de que a delação teria ali indícios de ilegalidade, na medida em que Mauro Cid atualizou, digamos assim, muitas vezes o seu depoimento, né, foi chamado, inclusive, a esclarecer omissões que haviam sido identificadas, inconsistências que haviam sido identificadas pela Polícia Federal. Isso também acabou sendo o foco ali do julgamento dos ministros nessas questões preliminares, né? A gente lembra que a denúncia em si ainda não foi julgada, isso vai ficar realmente para a sessão de amanhã de manhã, mas já foi rejeitada, então, essa questão preliminar, que foi a última que foi julgada, que a gente estava assistindo há pouco, essa questão preliminar que pedia a declaração de ilegalidade, né, que pedia a derrubada, numa palavra mais popular, da delação premiada de Mauro Cid. O que os ministros falaram a esse respeito, Yuri e Débora? Primeiro, que a delação, ela cumpriu ali todos os requisitos formais que estão previstos na lei. Ela
cumpriu a questão da voluntariedade, que é o requisito mais importante. Todos os outros requisitos que estão previstos na lei, requisitos mais técnicos, né, estão ali presentes nesse momento e, por isso, até o ministro Alexandre de Moraes disse que homologou essa delação, né, que se ela não tivesse cumprido esses requisitos, essa delação não poderia ter ido para frente, não poderia ter sido homologada e não teria validade. Em outro ponto, as defesas alegam que a denúncia se baseia principalmente na delação premiada de Mauro Cid. Nesse ponto, o procurador-geral Paulo Gonet, ele tentou se blindar a essa crítica já lá atrás, né? E durante toda aquelas várias páginas da denúncia que foi apresentada, ele faz questão de enfatizar que vários documentos, mensagens, arquivos, planilhas, áudios corroboram de alguma maneira tudo aquilo que Cid narrou na sua delação premiada. Na Lava Jato, isso foi algo que a gente comentou aqui até com alguns juristas que estão acompanhando esse processo, na Lava Jato muitas denúncias que foram apresentadas só com base em delações premiadas foram rejeitadas, ou seja, não foram abertas nem ações penais justamente porque a denúncia não tinha nada que pudesse comprovar o que os delatores, né, os empreiteiros naquela época haviam narrado nos seus acordos firmados com o Ministério Público. Nesse ponto, a PGR coloca, né, esses elementos extras, né, essas evidências que comprovariam em alguma medida tudo aquilo que Cid narrou no acordo de delação premiada. É claro que essa avaliação sobre se a denúncia ela é amparada apenas numa delação ou se tem provas que corroborem a delação, essa é uma discussão que vai ser aprofundada na sessão de amanhã, no julgamento do mérito dessa denúncia, né? Até o Theo vai falar um pouquinho melhor disso. O ministro Luiz Fux até falou, olha, me preocupa um pouco o fato de o delator ter dado 9 depoimentos, né? Salvo engano, foi esse o número que ele usou. Mas não tem nenhum tipo de ilegalidade por parte do Poder Judiciário. Fux fez esse esclarecimento ali depois, dizendo que a homologação seguiu os trâmites legais, que não há nada errado por parte do Poder Judiciário, mas que talvez deixou margem para essa interpretação de que talvez haja algum tipo de inconsistência nas palavras do delator. Então, vamos acompanhar para ver quais vão ser as posições dos ministros a esse respeito amanhã. Sem dúvida alguma, a gente está, claro, acompanhando a saída dos que estavam presentes na primeira turma. Os advogados da defesa estão falando com os jornalistas nesse momento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou de forma surpreendente, não estava no script, digamos assim, ou no pré-roteiro de que ele acompanharia in loco no plenário da primeira turma a defesa, o dia de sessão no Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, chegou de manhã, voltou durante a tarde e já deixou o prédio, o anexo do Supremo Tribunal Federal, onde fica o plenário da primeira turma. Deixa eu ver se a gente consegue trazer o Theo Cury aqui conosco, justamente para seguir na toada que a Luísa Martins nos deixou, Theo, e já deixo meu boa tarde para você também. Do quanto esse questionamento que Luiz Fux fez em relação aos 9 depoimentos, Luísa Martins estava correta, foi 9 o número que Luiz Fux citou ao se posicionar nesta preliminar em específico, e ele também foi o único a divergir dos demais ministros no que diz respeito ao locus, ao fórum da análise desta denúncia, se deveria ser no plenário ou na primeira turma, como pediram as defesas. 4 ministros votaram dizendo que é na primeira turma, porque isso já aconteceu em mais de 1000 casos, como citou Alexandre de Moraes, que é o novo regimento alterado em 2023 pela Corte, mas Luiz Fux chegou a falar que um juiz precisa ter coerência nos seus votos e disse que, como ele lá atrás defendeu, quando era presidente do STF, que fosse para o plenário, disse que nesse caso abria a divergência e votou para que a ação fosse analisada no plenário. Theo Cury, muito boa tarde. Boa tarde, Yuri. Para você, para a Débora, para a Luísa, excelente tarde para quem nos acompanha nessa cobertura especial aqui da CNN no 360. O ministro Luiz Fux deu alguns indicativos, não só hoje, mas nas últimas horas, de que pode ser um contraponto para o ministro Alexandre de Moraes ao longo desse julgamento. Não só no julgamento do recebimento da denúncia, mas ao longo de todo esse período, inclusive no julgamento do mérito desse caso lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje, 2 pontos chamam a atenção. Logo de cara, essa divergência aberta pelo ministro Luiz Fux ao analisar
uma das preliminares, um dos pedidos das defesas dos acusados pela Procuradoria-Geral da República. O ministro, então, disse que o lugar correto para julgar esse caso não é nem no Supremo Tribunal Federal, tinha que ser na primeira instância, mas que, em se admitindo que o Supremo tem que tratar sobre esse caso, é o plenário que deveria ter essa atribuição e essa competência e não a primeira turma. Voz vencida, voto vencido. Ficou sozinho nessa, mas deixou claro o seu posicionamento. Vou devolver para vocês, logo mais a gente retoma. É isso, a gente está com, Débora, a gente está com um pouquinho de falha ali para captar a análise do Theo Cury, que está acompanhando desde cedo, assim como Luísa Martins e todo o time de jornalistas aqui da CNN Brasil. Ô, Débora, deixa eu ver se você está conosco aqui, porque toda a forma como o Luiz Fux se posicionou animou muitas das defesas e você tem apuração sobre isso, Débora? Isso mesmo, Yuri Pita. Agora, durante o julgamento, nesse finzinho, a Luísa trouxe aqui, né, falando sobre a delação de Mauro Cid, o ministro Luiz Fux, então, como trouxe o Theo Cury, ele indica que pode ser um contraponto de Alexandre de Moraes. E aí, estamos falando também, conversei, quando ele falou sobre a delação de Mauro Cid, ele fala o seguinte, até estranho, né, porque Mauro Cid prestou 9 depoimentos e a cada novo depoimento ele ia acrescentando uma coisa, outra, né? E aumentando a sua delação e acrescentando pontos da delação, precisou de 9 vezes. E ele falou, não é o momento agora. Na hora do mérito a gente analisa se vale ou não, quanto vale, né, essa delação de Mauro Cid. E aí, ao mesmo tempo em que ele estava dando esse posicionamento público, eu questionei então o advogado do general Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, Dr. Juca, né, como é conhecido, e eu perguntei, olha, essa ponderação, né, esse posicionamento nesse momento, essa sinalização de Fux anima para uma eventual anulação, um voto de eventual anulação lá na frente? Ele falou que absolutamente, sim. Isso é uma informação ali, uma sinalização que anima a defesa, até porque ele é um dos grandes críticos, né, na sua sustentação oral e também nas entrevistas que ele dá, de críticas ferozes ao método de como foi extraída a delação, na própria argumentação, na própria sustentação oral do advogado de Braga Neto, ele falou, né, olha, na verdade, a polícia chegava com informações para o delator corroborar e não o contrário, o colaborador apresentar a sua versão da história para que os investigadores corroborassem a versão dele. Enfim, então foi sim um indicativo, uma crítica que animou e muito a defesa. Estou falando aqui especificamente de Braga Neto, porque conversei por telefone aqui, por mensagem, com o advogado José Luiz de Oliveira Lima, que me deu então esse posicionamento, Yuri Pita. E a gente vai seguindo aqui, falando e apurando e trazendo as repercussões para vocês. Agora a gente vai fazer uma rapidíssima pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais repercussões sobre o primeiro dia deste julgamento. Até já! Quando a gente tem muita vontade de seguir um sonho, é sempre bom demais poder contar com a ajuda de quem está sempre do seu lado, né? Mas como é que faz para poder encontrar essa porta e ainda conseguir ter ajuda nisso, hein? O SESC Senat está aqui para impulsionar o teu crescimento, com uma estrutura que te oferece saúde, educação, cultura, muito lazer, tudo isso pensando em você e em todos os brasileiros. Mas você é professora. Sim. O que você está fazendo aqui no SESC Senat? Meu marido é motorista, né, de ônibus, e ele veio aqui procurar curso. Aqui eu faço pilates, aproveito dentista, acupuntura, fisioterapia. E aqui é bem mais barato do que os outros lugares que você viu? Sim, porque eu sou dependente dele, né? Do seu marido? Isso. Tem coisas que sim, eu pago aquele valor. Quase que simbólica, né? Isso. Eu acho a estrutura muito boa, o atendimento aqui é ótimo. Os
profissionais muito bons. O que você ouve das pessoas que frequentam aqui? Eles gostam muito, são muito gratos por esse espaço que é relativamente novo, né? Quantas pessoas são atendidas? Foram mais ou menos 17 milhões de atendimentos. Tem 170 unidades. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Todos são bem-vindos, as portas estão abertas. Essa oportunidade de mudar a trajetória dessa pessoa. SEST Senat, a serviço do transporte e de todos os brasileiros. A região Centro-Oeste é uma celebração às raízes brasileiras. E aqui você pode também mergulhar, é um dos pontos para banho. Local de 3 biomas, ele entrega uma complexidade impressionante de sabores. Cerrado, numa garfada. Uma gastronomia rica, cercada de aventura e uma natureza exuberante. Meu Deus do céu! Ui! Que coisa linda! CNN Viagem Gastronomia Especial Sabores do Brasil. Apoio JBS, alimentando o que alimenta o mundo. O Brasil tem muitos desafios na infraestrutura, na matriz energética e no agronegócio. Por isso, a Cosan investe em empresas essenciais para o desenvolvimento do país. Promovendo uma transição energética mais limpa e eficiente, desenvolvendo o mercado de gás, conectando a produção do agronegócio com o mundo, gerindo terras agrícolas produtivas e sendo referência na produção e distribuição de óleos lubrificantes. Para cada desafio, uma Cosan. A partir de 2026, pela primeira vez na história, quem ganha até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda. É imposto zero. Com a aprovação dessa proposta, o governo vai beneficiar 10 milhões de brasileiros. E para compensar a arrecadação, apenas 141 mil pessoas de alta renda vão passar a contribuir com o mínimo. É mais dinheiro no bolso para aquecer a economia e fazer o país crescer mais. É o governo federal construindo um Brasil mais justo. Alô? Alô, senhora. Detectamos uma invasão. O que eu faço? Procure um lugar seguro. A polícia já está a caminho. Em 2024, a Verisure impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisure, protegemos o que realmente importa. O ano da infraestrutura. O Brasil dá um passo largo em direção ao futuro e a CNN entra em cena com mais um debate. Como construir, manter e melhorar a nossa infraestrutura? É hora de investir no alicerce do nosso desenvolvimento. CNN Talks, caminhos para o crescimento, os desafios para o avanço da infraestrutura no Brasil. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo no canal do CNN Economia. CNN 360 está de volta e continuamos a falar então sobre a denúncia do plano de golpe. Vamos agora direto para o Supremo Tribunal Federal, onde acaba de terminar o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu. Quem acompanha tudo é o Pedro Teixeira, que já vai aparecer na tela aqui com a gente. Pronto, você está no Supremo Tribunal Federal acompanhando esse julgamento. Conta então pra gente os detalhes agora que acaba esse primeiro dia de julgamento. Boa tarde. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Terminou agora há pouco a segunda sessão das 3 marcadas pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, para analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Neste primeiro dia, os ministros votaram pontos preliminares ali que foram apresentados pela defesa dos 8 denunciados que estão tendo a sua denúncia analisada pela primeira turma. Antes disso, os advogados fizeram pontuações específicas sobre cada um dos denunciados. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também trouxe os elementos levantados pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações feitas pela Polícia Federal. A gente está acompanhando a saída agora dos advogados que participaram destas 2 sessões nesta terça-feira. Conversei agora há pouco com o Celso Vilardi, que é advogado
do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou melhor, é um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro neste processo de defesa dele, né, neste caso aqui no Supremo Tribunal Federal. Me chamou a atenção algumas questões levantadas pelo Vilardi na saída do julgamento. Ele disse, por exemplo, que a decisão do Supremo eles vão sempre respeitar e cumprir. O que chamou a atenção foi o descarte das teses preliminares apresentadas por eles. Eles tiveram as preliminares, as pontuações específicas, especialmente, por exemplo, com relação ao julgamento não ser feito no plenário do STF ou com relação, por exemplo, à delação premiada do Mauro Cid. Outro ponto que ele destacou é justamente a dificuldade, isso foi pontuado por diversos advogados nesta terça-feira, com relação à dificuldade de acessar as provas. De qualquer forma, o que o Celso Vilardi disse aqui na saída do julgamento é que eles vão aguardar a conclusão deste julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. A sessão está marcada para amanhã às 9h30 da manhã, para que eles possam, inclusive, se manifestar sobre pontos específicos que foram discutidos na sessão de hoje, mas que terão que ser retomados na avaliação destes advogados nos próximos passos, se eventualmente a denúncia for aceita pelos 5 ministros da primeira turma na sessão de amanhã. Outra questão, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou aqui o Supremo Tribunal Federal sem se manifestar. Ele disse que vai também aguardar a conclusão do julgamento para falar com os jornalistas depois disso, se de fato ele vai se tornar réu ou não, mas que ele vai aguardar a sessão de amanhã para se manifestar. Além disso, algumas questões que a gente já vinha trazendo ao longo da nossa programação, por exemplo, a percepção de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro de que a presença dele no julgamento, a presença dele durante a sessão mostra, segundo estes aliados, que o ex-presidente não teme as denúncias que foram apresentadas contra ele pela Procuradoria-Geral da República e os próximos julgamentos, as próximas análises que devem ser feitas pelos ministros do STF nos próximos meses, se os casos evidentemente forem aceitos pela Suprema Corte. Eles entenderam que foi um movimento positivo e que inclusive isso engajou os apoiadores, especialmente nas redes sociais. A gente segue aqui no Supremo Tribunal Federal acompanhando a saída dos advogados de defesa dos 8 denunciados deste primeiro bloco de análise da Procuradoria-Geral da República. São 34 pessoas denunciadas pela PGR. Eles fizeram uma divisão em algumas sessões para que os casos fossem analisados não no total, né? Imagina a sessão, por exemplo, com 34 advogados de defesa se manifestando, seriam sessões bastante extensas. Também para evitar este prolongamento das sessões, eles fizeram essa divisão em blocos. Nesta primeira sessão, 8 dos 34 denunciados estão tendo a denúncia da PGR analisada pelos ministros da primeira turma. Boa parte dos advogados de defesa que saíram até agora aqui no Supremo Tribunal Federal falaram justamente isso, que precisam aguardar a conclusão da análise na sessão de amanhã, marcada para as 9h30 da manhã aqui no Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Pedro Teixeira, muito obrigado pelas suas informações. Pedro Teixeira, assim como Marina Demore, nossos repórteres nesta cobertura especial desta terça-feira. A gente pode ver essas fitas atrás deles que tem ali toda uma área reservada para a imprensa, diversos jornalistas participando dessa cobertura e uma área específica para advogados, para quem está acompanhando ali. O Pedro Teixeira deu uma licença ali para a gente ver um pouquinho, deu para a gente pegar ali a imagem. Quem estava lá no plenário, ali nas cadeiras para assistir à sessão da primeira turma, não foi ninguém menos do que um dos denunciados, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem imagens do momento em que Bolsonaro deixou a sala da primeira turma do STF e você vê, claro, todo aquele aglomerado de jornalistas, de apoiadores. Ele estava com seus advogados, não falou com a imprensa neste momento e seguiu ali para poder sair pela garagem do edifício anexo do prédio do Supremo Tribunal Federal, da sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. O advogado Paulo Cunha Bueno aparece à frente de Jair Bolsonaro. A imprensa conseguiu falar depois desta saída com outro dos advogados de Jair Bolsonaro, que é o advogado Celso Vilardi. Mais cedo, na hora do almoço, Carol Rosito, nossa repórter também participando da cobertura, conseguiu pegar rapidamente uma declaração de Jair Bolsonaro enquanto ele voltava para
a acompanhar a sessão da tarde. Bolsonaro disse que para ele tudo era uma novidade, ele nunca tinha estado numa sessão de primeira turma do Supremo Tribunal Federal, disse em declaração exclusiva à repórter Carol Rosito. Como a gente já disse, Marina Demora está de manhã, Isabela Cavalcante acompanhou tudo ali no plenário, viu as reações com um pouco mais de inquietação de Jair Bolsonaro quando Alexandre de Moraes estava lendo o seu voto para rejeitar uma das principais preliminares pedidas pelas defesas, que era justamente questionando a validade da delação de Mauro Cid. Vamos trazer para a nossa tela aqui Théo Cury, Luísa Martins e agora se junta a nós Vitor Irajá. Meu boa tarde a você, Irajá. Deixa eu começar contigo desta vez, porque a gente está com um olhar muito focado ali em tudo o que aconteceu nesta tarde, na sessão de hoje à tarde, em que absolutamente todas as preliminares questionadas pelas defesas foram rejeitadas pelos ministros do Supremo, quase todos os pedidos de forma unânime, mas como o Théo Cury já nos explicou, de forma majoritária. Luiz Fux abriu uma divergência naquele momento, mas é preciso, vou pedir o teu olhar, Irajá, que está desde cedo também, para aprofundar um pouco mais. Luísa Martins já trouxe um pouco disso, do que disse Paulo Gonet, de como ele amarrou o seu fio condutor para sustentar a denúncia que amanhã vai ser de fato analisada pelos ministros. Se será recebida, aceita e com isso convertida em uma ação penal ou se será arquivada. Muito boa tarde, Vitor Irajá. Exatamente isso, Yuri. Muito boa tarde a você, Débora, Théo, Luiz e a todos. Yuri, tem alguns aspectos relevantes no posicionamento, na argumentação, a sustentação de Paulo Gonet, né, durante a manhã desse julgamento de Bolsonaro e também desses outros 7 denunciados, que envolve, na verdade, essa tentativa de compilar ou pelo menos resumir aquilo que está contido nas mais de 200 páginas da apresentação da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Portanto, ele escolheu exatamente uma estratégia de fazer ali uma linha do tempo que rememora exatamente o início, de acordo com a acusação, né, dessas manifestações de cunho golpista, de cunho antidemocrático por parte do presidente e também de seus aliados em torno dessa defesa de uma ruptura, por exemplo, né, que remonta a 2021, culminando no ato de 8 de janeiro. Essa primeira tentativa, né, de construir essa linha narrativa e, em meio a essa construção, Paulo Gonet, na verdade, busca demover alguns argumentos das defesas, principalmente aqueles envolvendo, por exemplo, o tal do document dump, né, que envolveria ali uma apresentação de uma série de papéis, o que inviabilizaria, na visão da defesa de Jair Bolsonaro, por exemplo, a análise em tempo hábil para que se montasse uma estratégia coerente de defesa. Fora também, por exemplo, essa argumentação de que haveria qualquer tipo de cunho político-eleitoral atrás dessas investigações. Então, Paulo Gonet, na verdade, aproveita os 30 minutos que tem exatamente para fazer de uma forma bastante concisa, tentar trazer de uma forma bastante concisa aquilo que está contido na denúncia e tentar demover as argumentações da defesa, o que a gente acompanhou logo depois, né, que foi acatado pelos ministros, né, pelo menos por sua grande maioria. Por exemplo, o caso também, uma outra argumentação, né, que vinha da defesa de Jair Bolsonaro, por exemplo, envolvia o uso, né, pelo menos o embasamento de toda essa denúncia sobre, na visão da defesa de Jair Bolsonaro, apenas a delação do ex-ajudante de ordem Mauro Cid, que também é rechaçado por parte de Paulo Gonet, dizendo que a delação, na verdade, serviu apenas como um fio condutor, com, evidentemente, as provas sendo coletadas a posteriori. Boa tarde para você, Vitor Irajá. Vou chamar então a Luísa Martins. Luísa, a gente está fazendo aqui um olhar, uma análise, você, Théo, agora, Vitor, sobre essa parte do julgamento que foi encerrada e concluída sobre as preliminares, as questões preliminares apresentadas pelas defesas. Agora, eu já gostaria, como não temos mais muito tempo de jornal, devemos ir até às 18 horas, Luísa, eu peço já para a gente ir preparando a nossa audiência, para a gente jogar para o que vai acontecer amanhã.
Vamos lá, Débora, uma boa tarde para o Irajá, que eu ainda não tinha visto na tela. Débora, para amanhã, logo no início da sessão, né, está previsto aí para começar às 9h30, a sessão já abre com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. É previsto um voto até bastante extenso, né, não a ponto de atrasar, de não dar tempo de concluir a votação amanhã. Há expectativa, sim, de que os 5 consigam votar ainda na manhã de quarta-feira, mas o voto dele, até por ser o relator do caso, por ter acompanhado todas as fases, né, da investigação até o momento, é esperado aí um voto bastante denso, né, pelo recebimento da denúncia. Isso é tido como certo dentro ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, e aí em seguida abre votação dos demais ministros, né? Então, lembrando que além de Moraes, a gente estava vendo isso hoje ao longo da tarde, mas só para quem ligou a televisão agora, também fazem parte da primeira turma os ministros Flávio Dino, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma. Existe uma tendência bastante clara de um julgamento unânime, né? De que todos sejam, então, a favor de abrir a ação penal contra Bolsonaro e os demais acusados. Nós vamos para uma rápida pausa aqui ainda neste 360, que é mais curtinho, mas porque estamos nesta cobertura especial da Débora Bergamasco do primeiro dia de sessões da primeira turma do STF para julgar a denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro. Theo Cury, assim como todo o nosso time de analistas, voltam depois do intervalo. Até já. Vamos juntos no combate à desnutrição. Seja um doador mensal de Médicos Sem Fronteiras. CNN Sinais Vitais. Apoio. Safra. Para cuidar do seu patrimônio, procure o Banco dos Especialistas. No CNN Sinais Vitais, Dr. Calil explica, vamos falar sobre problemas auditivos. A surdez é uma condição que afeta não só nossa capacidade de comunicação. Ela tem consequências amplas e profundas em nosso bem-estar físico e mental. Dados do IBGE mostram que 5% da população brasileira apresenta algum grau de surdez, com impactos importantes em suas vidas. A surdez congênita é quando uma pessoa já nasce surda em decorrência de malformações do ouvido, fatores genéticos ou por doenças adquiridas pela mãe e transmitidas para o bebê durante a gravidez. Uma pessoa pode ter uma perda auditiva ao longo da vida. Isso pode ocorrer por um trauma, uso de remédios que afetam a audição, infecções de ouvido ou pela própria idade avançada. Hoje, já existe tecnologia suficiente para restaurar a grande maioria das perdas auditivas. Porém, como eu já disse, o diagnóstico precoce é muito importante. Nas redes sociais, você me encontra no @Dr. Roberto Calil. Até a próxima. CNN Sinais Vitais. Apoio. Safra. Para cuidar do seu patrimônio, procure o Banco dos Especialistas. A informação é poder. Ter uma informação valiosa vale mais. Saber antes vale mais. Pensar bem vale mais quando o assunto é o seu dinheiro. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro e negócios, a CNN traz para você. CNN Money. Informação que vale mais. A partir de 2026, pela primeira vez na história, quem ganha até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda. É imposto zero. Com a aprovação dessa proposta, o governo vai beneficiar 10 milhões de brasileiros. E para compensar a arrecadação, apenas 141 mil pessoas de alta renda vão passar a contribuir com o mínimo. É mais dinheiro no bolso para aquecer a economia e fazer o país crescer mais. É o governo federal construindo um Brasil mais justo. Alô? Alô, senhora. Detectamos uma invasão. O que eu faço? Procure um lugar seguro. A polícia já está a caminho. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa.
A Fundação Bradesco impacta milhares de vidas, como a do Felipe. Ele é um ex-aluno que se tornou designer de carros para as maiores marcas do mundo. A Fundação Bradesco incentiva cada criança a acreditar nos talentos e sonhar com um futuro cheio de possibilidades. Fundação Bradesco. Só a educação transforma. Debater é se posicionar por um ponto de vista. É defender uma opinião ou um argumento. Contrapontos divergem. Contrapontos enriquecem. É sobre certo e errado. Nem tudo é sobre certo e errado. Para discordar, é preciso de respeito. É preciso de educação. Assim que se faz um debate. Um grande debate. Agora, quem faz as perguntas aqui sou eu. O Grande Debate, de segunda a sexta, 11 da noite. CNN 360 está de volta e olha, já vou contando para vocês que logo que acabou o julgamento, né, sobre essa primeira parte, primeiro dia de julgamento, na verdade, para determinar se vai ou não, se o Supremo define como réus esses 8 denunciados, né, se aceitam a denúncia ou não. Agora, na saída desse julgamento, a defesa de Bolsonaro falou. A gente está falando do advogado Celso Vilardi. Ele falou na saída do Supremo Tribunal Federal e falou que o STF inovou a jurisprudência. Vamos ver. Os ministros julgaram as preliminares. Decisão do Supremo, nós sempre temos que respeitar e cumprir. O que eu posso dizer é que eu não me arrependo de ter sustentado as teses preliminares, em especial a questão dos documentos que nós não tivemos acesso e também a questão da delação, que, na minha visão, o Supremo, de certa forma, hoje inovou, de alguma forma, a jurisprudência. Mas respeito os ministros, respeito a decisão e vamos aguardar o julgamento da manhã. Théo Cury, deixa eu começar contigo, você já estava conosco desde o bloco anterior, porque Celso Vilardi voltou a questionar dos pontos que já havia sido apontado pela defesa, que é esse excesso de documentos, a desorganização. Os ministros até chegaram a fazer algumas brincadeiras ali sobre que havia um sumário com um roteiro ali para se entender toda aquela papelada, etc. Mas mais principalmente o quanto houve questionamentos em relação à forma como o Mauro Cid colaborou com a Justiça, o quanto, na sua avaliação, caso esta denúncia seja aceita e se abra uma ação penal, este foco, derrubar a delação premiada de Mauro Cid, vai ser uma das estratégias fundamentais das defesas, até levando em conta a forma como Luiz Fux se posicionou nesta avaliação de preliminar. Vamos lá, Yuri, Luísa, o Vitor, Débora e quem acompanha a gente. Eu vinha falando naquele momento sobre os posicionamentos de Luiz Fux, porque tem tudo a ver com isso. Muito provavelmente, a partir de uma ação penal, obviamente, para cada um desses núcleos, porque a gente está vendo a análise fatiada, as acusações fatiadas ao longo desse julgamento que vai ao longo das próximas semanas, o foco vai ser, e a Luísa vinha trazendo isso há pouco, vai ser o foco na delação premiada do Mauro Cid. O ministro Luiz Fux deixou isso muito claro na fala dele. Fux foi crítico de Mauro Cid e das omissões de Mauro Cid durante os depoimentos dele. Eu separei aqui um trecho, ele diz, olha, delação premiada é algo muito sério. 9 delações representam nenhuma delação. Eu não tenho a menor dúvida de que houve omissão de Mauro Cid, tanto houve omissão que foram feitas 9 delações, em referência aos 9 depoimentos. Ele disse, em cada momento ele dizia uma nova coisa. Então, isso já dá, obviamente dá combustível para os advogados, indiscutível. Advogados com os quais eu conversei avaliam que o ministro Luiz Fux deve ser um nome que vai se contrapor aos posicionamentos, se não majoritários, mas do ministro Alexandre de Moraes. Isso não significa que ele vai discordar de tudo
Pelo contrário, mas significa que ele não necessariamente estará alinhado a todo momento com os posicionamentos do ministro e dos demais colegas. Hoje isso ficou claro, não somente nas críticas à omissão da delação premiada, mas também ao divergir com relação à competência do Supremo e da primeira turma de julgar esse caso. Não somente disso, ele interrompeu aquele julgamento da cabeleireira Débora, isso não está claro, isso não ficou explícito, mas por discordar do tamanho da pena. Ele ainda vai apresentar o voto dele, mas já demonstra um descontentamento com a pena elevada. Tudo isso mostra que ele deve se contrapor. Então, acho que nessa segunda etapa, vencida a análise da denúncia, passando para a ação penal, deve sim haver um foco muito grande de tentar derrubar a delação do Mauro Cid. Tá certo. Luísa Martins, então você trouxe, né, o que deve acontecer nos próximos dias e agora uma análise, então. O Theo falou agora de uma forma mais profunda sobre essas divergências, essas indicações de divergências de Luiz Fux. Eu queria a tua avaliação agora, especificamente, sobre o posicionamento do relator do caso, Alexandre de Moraes. Débora, foi um posicionamento que já era esperado, né? Já era esperado que ele fosse negar esses pedidos, né? Essas questões preliminares. Eram questões que já haviam sido enfrentadas anteriormente, até em julgamentos pelo plenário, pelo quórum completo da Corte, ainda que em julgamentos virtuais, como a questão do impedimento, da alegação de impedimento dos ministros Zanin, Dino e dele próprio, o ministro Alexandre de Moraes, as alegações de que o Supremo não seria o foro competente para julgar a denúncia, isso também já havia sido afastado. Então, Moraes foi ali, né, confirmando todos esses posicionamentos que ele já havia externado nesses julgamentos colegiados que aconteceram anteriormente. Teve inovação, como disse Celso Vilardi? Não considero. Tudo que Moraes disse hoje no julgamento, eu considero que já era algo que era previsto e não surpreendeu. O que teve, assim, né, de destaque, que eu diria, na fala de Moraes, foi o ponto em que ele saiu um pouquinho do script ali, saiu um pouquinho do roteiro e falou sobre as milícias digitais, né? Ele disse, olha, nada disso, nenhuma das tentativas que têm sido feitas para atacar o Supremo, para pressionar o Supremo, para coagir, nada disso vai ser aceito, né? Ele até falou em milícias digitais nacionais e estrangeiras, o que foi entendido aí como um recado tanto a Eduardo Bolsonaro quanto a Donald Trump, a Elon Musk, enfim, todas essas autoridades que estão em rota de embate aí com o Supremo Tribunal Federal. Luísa Martins e Theo Cury se despedem do 360, mas não da cobertura aqui da CNN, Débora Bergamasco. Vamos para mais um, Yuri. É isso, eu vou junto também. Vamos para o CNN Arena com Leandro Magalhães e todo o time. Aqui, o 360 se encerra, Débora Bergamasco. Já está ele aqui, Leandro Magalhães, pronto para pegar a bola desse dia de cobertura especial aqui na CNN, o julgamento da denúncia que pesa contra Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas por uma suposta trama golpista.